E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade aqui à nossa minissérie da geração de Dungeon aqui no Game Maker, né? E nesse vídeo a gente realmente vai estar indo pro código aqui, a gente realmente vai estar fazendo o algoritmo, né? Eu tô com um projeto totalmente zerado aqui, tá? E para você seguir esse vídeo aqui é necessário que você tenha visto o meu primeiro vídeo sobre essa série, tá? Que lá é onde eu explico realmente como o algoritmo funciona de uma forma visual, tá? E teórica, tá? Então, eu vou partir do pressuposto aqui que você entendeu aquele vídeo e você sabe já como é que ele funciona. E aqui a gente vai estar escrevendo ele de fato, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é vindo na minha sala e vou garantir aqui que todas as minhas células, né, a minha sala, a largura e a altura dela, ela seja divisível pelo tamanho da minha célula. Por quê? Porque senão vai dar problema, a gente vai ter células quebradas e não existem células quebradas, né, no geral, né? Não existe meia célula, ou é uma ou é duas, né? Então, eu vou garantir que a largura e a altura sejam divisíveis por 32, né? Então, vou mudar aqui, ó, para 1280. Acho que já vai ser certinho, né? Já está tudo divisível aqui. É, isso mesmo, certinho. Só vou mudar isso aqui para garantir, tá? Você não é obrigado, caso não seja divisível, ele só vai cortar mesmo aqui, tá? Não vai quebrar o seu jogo, não vai crashar o seu jogo nem nada, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo objeto, que vai ser o meu objeto mapa, né? Esse vai ser o objeto responsável por gerar o meu mapa e eu já vou estar colocando ele na minha sala, né? Perfeito. Agora vamos começar, né? Vou estar adicionando um evento de create aqui e vamos setar as nossas coisas iniciais aqui, né? Primeiro de tudo, a gente tem que setar qual que é o tamanho das nossas células, né? Então, vou vir aqui, ó, cell size. Vou falar que é 32. Eu estou fazendo células 32 por 32. Você pode usar o tamanho que você quiser. 16 por 16, 64 por 64, 48 por 48. Só garanta que esse número ele seja divisível por 2, né? Então, seja legal isso, né? Ou seja um múltiplo de 8 ou um múltiplo de 6, tá? Então, tranquilo. Agora, você também pode criar ó, o cell width, cell height, mas eu gosto de fazer de um tamanho só, então eu crio uma única variável. Não tem por que a gente criar mais de uma, né? Agora, a gente vai dividir a nossa tela, né? A gente vai fatiar a nossa tela para a gente descobrir quantas células eu vou ter na horizontal e quantas eu vou ter na vertical. Para a gente descobrir isso é bem simples. A gente pega a largura da nossa sala e divide pelo tamanho da célula e a mesma coisa com a altura. Divide pelo tamanho aqui e a gente vai saber quantas células a gente vai ter na horizontal e na vertical. Então, eu vou estar chamando aqui, ó, grid widget vai ser igual a rom widget, né, que é ó, pegar a largura da nossa sala, dividido por cell size. Por que eu usei esse div e não esse de sinal de divisão? Porque o div, aqui no GameMaker, nessa palavra reservada, ela já gera um número inteiro para você, tá? Então ela não vai gerar números quebrados. Caso a divisão dê um número quebrado, ela vai arredondar para você, tá? Então é por isso. Aqui eu duplico e vou fazer para a altura também. Height. Grid height. Perfeito, né? Agora a gente tem tanto as quantidades de célula que a gente tem na horizontal e na vertical. Agora a gente pode criar a nossa DS Grid, né? A DS Grid é uma estrutura de dados, tá? Ela é uma estrutura de dados baseadas em grid, então é perfeita porque a gente quer aqui. Então, vamos lá. Grid vai ser a variável, vai ser igual a DS Grid Create. Assim eu crio uma nova DS Grid e ele pede quantas células vão ter na largura e quantas na altura. A gente já sabe. Grid widget e grid height, né? Perfeito. O que a gente vai fazer agora é limpar a nossa grid para colocar um valor em cada uma dessas células, né? Por enquanto não tem nenhum. A gente vai colocar um valor em cada uma delas só para a gente ter alguma coisa ali, né? Existem várias formas, a gente várias formas não, existem eu acho que basicamente duas, né? Você pode usar ds grid clear, que ele limpa, ele te pede a grid e o valor que você vai colocar, zero, por exemplo. Ou você usa o ds grid set region, que vai setar uma região dentro dessa grid com um valor. Ele te pede a grid, o ponto inicial, né, 0 e 0, porque eu quero que comece na primeira grid, né, até o final dela aqui, né, grid widget e grid height e o valor, 0. Tanto faz, tá? Os dois vão dar o mesmo resultado. Eu gosto de utilizar o set region, tá? Né, pessoal, mas você pode usar o clear que vai dar no mesmo, tá? Agora, toda vez que a gente cria
uma estrutura de dados no GameMaker, isso vale para qualquer uma delas, tá? Tanto a stack, quanto a Vist, o map, a gente precisa limpar elas, tá? Então, porque elas não são limpadas automaticamente, né? Então a gente vai adicionar um evento aqui, que é o evento Cleanup. O evento Cleanup, ele roda em situações que o seu jogo precisa ser limpo, que a sua memória vai ser desalocada. Por exemplo, você trocou de sala, você resetou o seu jogo, você não sei, você está criando alguma coisa nova, você pode estar limpando isso daqui, tá? Toda vez que ele for desalocar na sua memória, você vem aqui e vai destruir a DS Grid. Como que eu faço isso? Você poderia só setar aqui, ó, DS Grid destrói, e aqui você coloca a grid, só que essas DS Grids, elas são voláteis, né? Como você vai deletar ela em certas situações, você tem que ver que se primeiro ela existe. Então, se DS existe, isso que serve para qualquer tipo de DS grid, de estrutura de dados que você vai utilizar. Não existe um DS grid existe, tá? Existe um DS existe, ou seja, existe uma estrutura de dado, aí te pede qual é a estrutura de dado, você fala que é a grid, qual que é o tipo dessa estrutura de dado. Você digita aqui, ó, DS type, e tem todos os tipos de estrutura de dados. O que a gente quer é a grid. Então, a gente vai apagar a grid. Agora sim, a gente pode destruir ela aqui dentro desse bloco. Isso vai garantir que a gente só vai destruir quando ela existe, não vai dar erro no nosso jogo, né? Vamos rodar para ver se tem algum erro. Tudo certo, a gente pode começar aqui o nosso loop, que vai ser a nossa geração aqui, né? Vamos setar algumas coisas, né? É o básico aqui do algoritmo Drunk Walker, né? De contar o caminho. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Vamos setar as funcionalidades básicas para ele, tipo X. Eu vou começar no meio da minha grid, tá? Então, grid width, novamente, divide por 2, porque eu quero um número inteiro, tá? E aqui, height também, tá? y. Agora, eu vou setar a direção, né? Que vai se movimentar. Var dir. Ela vai ser aleatória, então irandom 3. E toda vez que a gente usa funções aleatórias no GameMaker, a gente tem que colocar um randomize antes delas, né? Porque isso vai garantir com que ele mude a seed, né? E sempre realmente gere aleatório, né? E não baseado na seed ali que não muda nunca, né? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Agora, a gente vai setar a quantidade de vezes que a gente quer que isso rode, por exemplo. Você quer criar 30 salas, você vai colocar aqui 30, né? Que vai gerar até 30 salas, tá? Então, vamos lá. Eu posso estar colocando step, né? Que é o nome comum para o algoritmo, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, room count, que é a quantidade de salas que eu quero, né? Por enquanto eu vou colocar pouco, eu quero só 5, né? Porque não precisa criar muito nesse algoritmo, né? Agora a gente pode começar o nosso loop, né? E também, caso você queira, ó, room size, esse aqui vai ser o tamanho do nosso quadrado ali, né? Eu vou colocar 1 porque vai criar sempre um ao redor da grid, né? Então, não vai ser um só, vai ser vários. Então, vamos começar de fato. Vou estar rodando um loop aqui for, tá? Var i é igual a 0. Enquanto o i for menor que count, né? Porque eu quero repetir isso nessa quantidade de vezes. E mais. Eu estou rodando um loop aqui. Perfeito. Agora, o que eu vou setar é o seguinte. Eu vou falar qual que é a distância que vai ter entre uma sala e outra, que é o nosso caminho, né? A gente vai estar setando essa distância, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, var path, pode ser path distance, ou distância caminho, se você estiver fazendo em português, tanto faz, tá? Vai ser um valor, vamos colocar aqui por enquanto 8, que a gente vai mudar isso aqui, a gente vai fazer dinâmico, tá? Perfeito. A gente tem esse valor, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar que o nosso x vai percorrer esse caminho, tá? Até dar essa quantidade, e toda vez que ele andar, a gente vai colocar um chão aqui, tá? Então, vamos lá. A gente vai usar um loop while, né? Então, você pode colocar um loop dentro do outro, tá? É o seguinte, enquanto essa variável pathDistance for maior que 0, enquanto ela tiver algum valor aqui, né, que for diferente de 0, eu vou estar fazendo o seguinte, o meu x vai ser mais, ó, o meu xx, né, vai ser mais igual a lengdir. Quantas células eu quero andar? Uma. Qual que é a direção? Dir vezes 90. Por que dir vezes 90, né? Só vamos duplicar isso aqui, eu já vou te explicar. Porque o nosso dir, ele está gerando um número aleatório entre 0 e 3, né? Porque está aqui o arrando. O arrando gera um número entre 0 e o valor que você colocar aqui.
Então ele vai basear isso em cada direção, né? 0, 1, 2, 3, até dar 4 direções, né? As coisas começam pelo zero na programação. Se for 1, por exemplo, eu vou multiplicar por 90, que vai dar 90 graus. Se for 2, eu vou estar multiplicando por 90, que vai dar 180 graus. E assim por diante, a gente consegue todos os ângulos que a gente quer em 4 direções, claro, né? Então, é por isso que a gente multiplica por 90, tá? Então, é isso. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A grid, nessa posição aqui, x e y, vai ser igual a 1, né? Porque lembra que era 0? Então ela vai ser igual a 1 nessa posição aqui, né? Isso aqui é um assessor das grids, tá? Um assessor de DS, de estrutura de dados no GameMaker. Existem vários, existe o de estrutura de mapa, né? Que é assim, existe o de lista, que é assim, aqui você coloca o valor. Então, é só uma forma da gente acessar isso mais fácil, né? Mas você pode usar a DS Grid, Set, Region, aí aqui grid, aqui a posição que você quer que comece, aqui você quer que termine e o valor, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, é só uma forma mais fácil de escrever, tá? Então é isso. Depois que andou isso daqui, né, eu falo o seguinte, path distance menos menos, tá? Então ele vai percorrer esse caminho aí até vai acabar essa distância aqui, né? E toda vez que ele acabar, então se path distance for menor ou igual a zero, a gente pode só colocar igual a zero, ele não vai ser menor nunca, basicamente. Aqui a gente muda a nossa direção, porque é aqui onde a gente vai estar criando uma sala. Então eu já posso até mudar a direção. Vou até copiar aqui, ó, dir é igual a dir é igual a random 3, né? E aqui a gente vai criar isso aqui pra gente, né? Se eu for rodar o jogo agora, tá tudo certo, né? Eu só queria ver se não tem nada no loop dando errado. Perfeito, né? Só que você não está vendo nada, né? Vamos criar uma forma da gente ver isso aqui agora, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui em Sprites, vamos criar um sprite para as nossas células, né? Então, vou estar criando aqui, ó, SPR Grid Cell. Vou estar colocando 32 por 32, né? No próximo vídeo a gente vai fazer o Auto Time, né? Mas por enquanto isso aqui vai servir para a gente ter alguma coisa para ver, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Posso estar colocando a mesma cor, mas eu vou te ensinar uma forma de diferenciar caminhos de chão, tá? Então, isso aqui vai ser chão, isso aqui vai ser caminho, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou adicionar aqui um draw no meu objeto de map, né? Para eu estar desenhando coisas aqui, né? Então, vamos lá, vamos percorrer toda a nossa grid aqui. var xx é 0, enquanto x for menor que grid width, xx mais, né? E aqui a gente vai estar usando um for aninhado, né? Que é um for dentro de outro for. Então aqui, y menor que grid height, y, mais, né? E aqui a gente vai desenhar aquele sprite aqui, né? Então eu vou estar verificando, ó. Se a grid nessa posição aqui, então eu estou verificando todas as posições da grid. Se for igual a 1, né? Eu vou estar desenhando algum sprite. Então, draw sprite SPR grid cell, né? Eu quero no index 1, né? Porque eu quero o frame 1, eu quero o vermelho e não o branco. E aqui a posição xx vezes cell size, né? Porque a gente está transformando isso na posição do mundo agora. Então a gente tem que multiplicar de novo. Porque antes a gente dividia, né? Então, vezes cell size. Vamos ver isso aqui? Olha só. Olha o que aconteceu aqui. Ele gerou um caminho aqui para mim, né? Onde tem as posições, né? Deixa eu só adicionar um evento também de represet na letra R para eu poder resetar a minha sala, né? Então, olha só. Agora eu posso apertar R aqui e você vê que ele faz esses caminhos, bem semelhante ao Dunk Walker, né? O que a gente vai fazer agora é, de fato, criar as nossas salas, né? Então, esse é o próximo passo. Vamos criar as salas aqui, né? Para a gente criar a sala, lembra que eu tinha falado que como é que a gente ia fazer? A gente ia fazer o seguinte, vamos supor que eu estou nesse quadradinho aqui. Então, a gente vai falar que nesse quadrado é uma sala. Então, acima dele também vai ser chão, né? Vai ser uma sala. Então, a gente vai falar que essa aqui também é, essa também é, essa também, essa também, essa também, essa também e essa também. Então, a gente vai falar tudo ao redor e ele vai ser um chão. Formando aqui, então, um quadrado, né? Que é a nossa dungeon, né? Então, vamos lá. Olha só. Aqui onde eu crio, né? Vou fazer isso antes de eu mudar a direção, né? Porque, né? Então, vamos lá. ds grid set region grid.
Eu quero que comece entre a minha posição XX menos 1 ou menos room size, que foi o tamanho que você criou, YY menos room size, e aqui vai até XX mais room size, YY mais room size, e aqui o valor vamos colocar 2, porque é diferente, né? Agora, se a gente for rodar isso aqui, você já vai notar algumas coisas, né? Ficou picotado aqui, né? Que essas vão ser as posições que a gente vai ter as nossas salas, né? Que é cada quebra aqui de caminho, né? Então, vamos lá, né? Vamos voltar no desenho aqui. E onde for 1, né? Onde for 2 no caso, né? Grid na posição XX for 2. Depois a gente vai criar um enum para isso aqui, para facilitar a nossa vida, né? Eu quero agora que você desenhe pelo 0. Olha só. Já é basicamente a geração aqui, né? Só que você vai ver que tem um problema. Às vezes ela cria esses caminhos vazios, sem que leva a lugar nenhum. O que é esse caminho? Lembra que a gente já inicia já setando aqui para ele caminhar? Isso está errado, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma sala central aqui no meio, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó. Depois você pode colocar numa função, né? E antes aqui, no primeiro loop, eu crio essa sala antes, tá? Isso vai garantir que sempre a gente vai ter uma sala central aqui, tá? Que liga as outras salas, né? Então, basicamente, a gente já tem meio que o algoritmo pronto, tá? Isso aqui é por conta de def, né? Que a gente não tem estruturado em camadas, mas quando a gente for fazer o AutoTime isso não vai dar problema, né? Só que ainda ele está quebrando na sala aqui, né? Ele passa da sala, então é isso que a gente vai estar arrumando, né? Vou estar vindo aqui, ó, e é bem simples, né? Vamos usar o clamp. Se você não sabe o que é o clamp ele limita uma variável, um valor que você colocar aqui, tá? Então você passa o valor, você fala qual que é o menor valor que esse valor vai ter, né? Então, essa variável vai ter, então ela não vai poder ser menos que isso. Então posso colocar aqui 2, talvez, 2 células. E o valor máximo que você quer que essa célula tenha, ela não vai ter mais que isso, né? Grid widget menos 2, Depois você pode mudar isso aqui, testar um valor que fica legal para você, tá? Vamos mudar aqui e vamos ver, né? Tá, vamos atualizar aqui. E aqui entra um problema desse algoritmo quando a gente vai falar de quebras aqui, né? Por quê? Como ele vai quebrar, ele vai tentar se adequar à quebra aqui, né? Então ele vai criar uma forma dele não quebrar, então às vezes ele vai gerar caminhos menores e salas maiores. O que eu falo para você fazer aqui nesse caso, né? Isso aqui, eu pelo menos não achei uma forma muito fácil, né, de resolver esse problema. Então, o esquema é o seguinte: nunca deixe ele chegar ao ponto dele quebrar. Como que a gente faz isso? Sempre garantindo que a sala vai ser salas bem grandes, né? No geral, você já vai precisar de salas grandes aqui para esse algoritmo, né? E deixa eu diminuir um pouco a distância. Você vai precisar de salas grandes aqui para gerar esse algoritmo, porque você está gerando diversas salas, né? Então, é uma coisa que eu garanto para você é deixar com que nunca chegue ao ponto de quebrar, mas caso quebre, às vezes vai dar resultados interessantes, às vezes não. Se você souber de uma forma melhor, por favor, comente, tá? Mas é isso, né? Agora a gente tem basicamente a nossa geração, né? Se você quiser dar um espaço maior aqui, usa 3, tá? Acho que 3 é um valor que eu cheguei a encontrar que fosse um valor bom assim, tá? 4 eu acho que já vai ser demais, mas 3 vai garantir que ele não passe aqui, né? Que ele garanta esse espacinho aqui para você gerar depois, né? E o legal da gente diferenciar caminhos de chão no geral, né? No fim tudo vai ser chão quando a gente usar tile. É para garantir quando a gente for spawnar coisas. Por exemplo, a gente vai usar o mesmo método que a gente usou na série Roguelike, né? Para spawnar em geração procedural. E a diferença é que você pode escolher se você quer spawnar aqui, aqui e não aqui. Ou caso você queira aqui, né? No caminho você pode, né? Agora vamos deixar esse caminho aqui de forma dinâmica, né? Como é que eu fiz aqui? Um size, eu multiplico ele por algum valor, tá? Tipo 5. Isso vai garantir que caso você aumente o tamanho das salas, ele sempre vai ter um caminho proporcional aí para você, tá? Então, caso eu venha aqui, ó, falo que agora é 2, ele vai estar gerando grids, salas 2 por 2, né? Ele vai estar mantendo um caminho proporcional aí, tá? Então,
é isso basicamente, né? Essa é a geração aqui de Dungeon, né? Esse algoritmo que a gente está cobrindo. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo o auto-time disso aqui para dar o resultado que a gente viu, colocando sombra, entre outras coisas, né? Tá vendo aqui, ó? Ele diminuiu o caminho, né? Então ele não quebrou exatamente aqui, né? Essa partezinha você não vai ver durante o código que a gente vai estar tirando ela com o auto-time, tá? Então é isso a geração aqui, tá? Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê no próximo, né?